Olá, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é o desdobramento do vídeo sobre eletrônicos, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o uso dos eletrônicos, como equilibrar, né? Como fazer isso de uma forma saudável, né? Para criança. Não ignorar que a gente está num tempo diferente, né? Que o tempo hoje é um outro tempo, é uma outra realidade, mas ao mesmo tempo também respeitando os limites da saúde, né? Crianças menores que 2 anos não é recomendável que use tela. Vou colocar aqui para vocês uma tabelinha científica, uma tabelinha recomendada pelos pediatras, pela OMS, certo? Então é a tabela oficial. E eu falei sobre essa tabela no outro vídeo e gerou muitas perguntas. E nessa tabela diz que crianças abaixo de 2 anos não devem ser expostas à tela, a nenhum tipo de tela, por nenhum período. Então, celular, tablet, televisão, computador não é adequado para crianças menores de 2 anos. Mas nem meia horinha por dia, só ali enquanto eu faço o almoço, porque ela fica tão quietinha. Não é recomendável nem meia horinha por dia, tá? E aí, a partir de 2 anos, tem lá o tempinho por dia. E esse tempo que eu vou pôr aqui na tabela é o tempo máximo, ok? É o tempo máximo. Então, tem ali, a partir de 2 anos, o tempo recomendado por dia, até a idade adulta, quanto tempo por dia é recomendado, no máximo, para uso de telas, tá bom? Então, dá um print aí na tela. Então, você vai se basear nessa tabela para permitir que o teu filho use eletrônicos, né? Aí tem um outro vídeo que você pode consultar, pesquisa aqui no canal, que é um vídeo que fala sobre rotina, como implantar rotina dentro de casa. E aí, assim, nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o uso do eletrônico, porque quando a gente implanta uma rotina, quando a gente tem uma rotina familiar, uma dinâmica familiar já pré-estabelecida, pré-organizada, isso ajuda a diminuir o uso de eletrônicos das crianças, né? Porque ela vai ter ali várias tarefas que ela vai precisar desenvolver ao longo do dia, os horários certos para cada coisa, e isso vai ajudar bastante. E lá eu ensino como implantar essa rotina, tá bom? Então assiste esse vídeo também. Então olha só, você que está assistindo esse vídeo, se ele está sendo útil para você, está sendo bacana para você, primeira coisa, compartilha com algum papai, com alguma mamãe para ser útil para eles também. E segunda coisa, se esse vídeo está sendo útil para você, assista o da rotina e assista também o de uso de eletrônicos, tá bom? Porque esse daqui, ele é a continuação desses vídeos. Você precisa assistir esses para poder entender melhor esse e para poder colocar em prática melhor o que eu vou ensinar aqui, tá bom? O que eu quero passar para vocês é o seguinte: no vídeo que eu falei sobre o uso de eletrônicos, e eu falei que crianças menores que 2 anos não é bacana usar nenhum tempo, e maiores que 2 anos, crianças de 3 aninhos, é 30 minutos no máximo por dia. Então, muitas mães falaram assim: poxa, mas quando eu tô fazendo comida eu dou ali a galinha pintadinha, eu dou não sei o que, eu dou um desenho do não sei o que, para ele assistir e ele me deixa tranquilo, né? Então, o que a gente pode fazer? Gente, criança menor, eu respondi isso para todas as mães que me fizeram essa pergunta e resolvi fazer esse vídeo porque foi uma pergunta muito feita. Gente, criança menor que 2 anos, qualquer coisa distrai ela. Não precisa ser um eletrônico. Você tem dentro da tua casa milhares de possibilidades para distrair o teu filho pequeno. O teu filho menor que 2 anos de idade, ele vai se distrair com um prendedor de roupa. Não precisa ser eletrônico, não vicia teu filho em eletrônico tão novinho, sendo que tem um mundo de possibilidades que você pode distraí-lo e que vão ser muito mais benéficas para ele, que vai desenvolver coordenação motora, que vai desenvolver pensamento lógico, que vai ensinar para ele cores e formas, os conceitos da educação infantil. Quais são os conceitos? O que é conceito da educação infantil? Conceito de educação infantil é grosso, fino, pequeno, grande, longe, perto, né? Que a criança pequena, a criança da educação infantil precisa aprender esses conceitos. Ela não nasce sabendo o que é grande e o que é pequeno, ela precisa aprender isso.
né? E várias brincadeiras que você pode fazer com ela dentro de casa, com o material que você tem dentro de casa, vai distraí-la, vai diverti-la, tanto quanto o eletrônico, talvez mais. Agora, o melhor, vai distraí-la, vai diverti-la de uma maneira que traga algum aprendizado, que agregue algum aprendizado para ela. Então, para vocês que perguntaram, vamos lá, vou falar algumas coisas que crianças até 2 anos podem fazer, com material muito simples, dentro de casa você tem, e que são muito benéficos. Vamos lá então, vou colocar aqui para vocês algumas fotos, algumas imagens para ilustrar o que eu estou falando, porque para mim, né, que sou da área da educação, quando alguém fala assim, movimento de pinça, eu sei exatamente o que é o movimento de pinça, eu sei com que objetos eu posso trabalhar o movimento de pinça com a minha criança e eu sei para que serve o movimento de pinça. Mas para quem não é da área de educação, vou falar algumas coisas assim e vai ficar, nossa, mas tá meio... que é isso, né? Como é que eu trabalho isso com meu filho? Então eu vou colocar aqui algumas ilustrações daquilo que eu vou sugerir como atividade, como brincadeira, para você entender direitinho o que é, tá? Então, bora lá para algumas dicas. Crianças menores de 2 anos, até no máximo 2 anos, né? Bom, mas se teu filho tiver 3 também e curtir brincar com as ideias que eu vou pôr aqui, ótimo. Tiver 4, ótimo. Na verdade, as ideias que eu vou colocar aqui é para educação infantil, que vai até 5 anos de idade, tá? Mas assim, eu vou tentar focar mais nesse vídeo em crianças até 2 anos, porque é o fruto do outro vídeo de aparelhos eletrônicos que eu disse que até 2 anos não pode, tá bom? Então vamos lá, criança até 2 anos precisa aprender a rasgar. Então dá papel crepom para ela, ou uma folha de jornal, uma folha de revista, ou mesmo um sulfite para que ela rasgue. Então ela vai aprender a rasgar. Amassar, papel crepom para ela amassar. É ótimo, atividades muito bacanas que vão estimular coordenação motora grossa, tá? E que vai ensinar para ela noção de espaço. Então é muito benéfico. Já inicia também o movimento de pinça, né? Que é o movimento para coordenação motora fina, que é o movimento para escrita, né, que é como se pega no lápis, é aprender a fazer letra cursiva. Mas ela vai fazer letra cursiva só lá na primeira série. Ok, mas o movimento de pinça, a coordenação motora fina tem que começar de pequenininho a ser trabalhada. Então, rasgar papel, amassar papel é muito bom. Dar grãos para a criança. Ou, se ela for muito pequenininha, você tem medo que ela vá colocar na boca, dá pecinha Lego. Monta, né? Dá um monta maiorzinho que não corre o risco dela ingerir. Então, você vai colocar ali 3 ou 4 Tupperwares ou um bowl, né? 3 ou 4 unidades. E aí, você vai dar para ela pecinhas de monta diversas, né? Misturadas. E ela vai precisar classificar. Então, primeiro, permita que ela classifique, né? Como você tem esse monta aqui, todas essas pecinhas, e você tem que dividir nesses potinhos. Como você vai dividir? Deixa ela dividir do jeito dela. Num segundo momento, você pode solicitar, se ela já não tiver feito isso espontaneamente, você pode solicitar que ela separe por cor, ou que ela separe por tamanho, né? Nesse bowl, nesse Tupperware, você vai pôr os grandes, nesse você vai colocar os pequenos, por exemplo, né? Outra coisa que é muito importante ser trabalhada na educação infantil é o sopro. Então, bolinha de sabão é muito legal. Tem uma minhoquinha, vou colocar aqui a ilustração para você ver. Uma minhoquinha que a gente faz, que você recorta o papel, coloca ela numa superfície reta e você vai assoprando. Não precisa nem de canudinho, você assopra mesmo e ela vai andando. É muito legal também. Movimento de sopro. Então, conduzir uma bolinha de plástico com o sopro. Em cima da mesa, conduzir pedacinhos de papel com o sopro. Você fala para tua criança, não pode pôr a mão. E você tem que empurrar essa bolinha de papel com o seu sopro. Ela vai empurrar com o sopro. É muito legal também. Tudo que envolver textura é muito bacana para a educação infantil. Então, por exemplo, você vai fazer uma caixa sensorial para a tua criança. Então, você pode cortar vários quadrados de cartolina ou de um papel mais grosso que você encontrar, vários quadrados, e aí você vai forrar
esses quadrados, cada um com material diferente. Então, em um você pode colar grãos como feijão ou arroz ou milho cru. No outro você pode colar algodão. No outro você pode colar papel camurça. No outro você pode colar papel crepom. No outro você coloca uma bucha de cozinha, cola, né? No outro você pode colar um tecido, um retalho de tecido. No outro você pode colar aquelas rebarbas do lápis de cor quando aponta. Você pode colar plástico bolha, enfim, você faz vários quadrados, cada um você cola algo que tem uma textura diferente. E aí você pode colar esses quadradinhos que você fez em um material maior, ou num canto da parede, ou atrás da porta, cola esses vários quadradinhos. Eu vou pôr aqui a figura para você, você pode fazer isso de uma maneira até decorativa, fica muito bonito. E aí a criança vai experimentar aquela textura. Então, você, olha só, você já trabalhou até aqui, só com essas dicas que eu dei, você já trabalhou classificação, ordenação, você já trabalhou movimento de pinça, você já trabalhou coordenação motora grossa, coordenação motora fina, você já trabalhou concentração, você já trabalhou pensamento lógico, né? Será que a sua criança teria sido trabalhada, estimulada em tudo isso, assistindo vídeo, assistindo desenho, jogando joguinho de celular? Acho que não, né? Então, repensa isso, né? Ela vai te dar o sossego que você precisa e que é lícito e que é óbvio. Eu também sou mãe, também preciso de sossego para fazer comida, para arrumar a casa e preciso que meu filho esteja entretido com alguma coisa para isso. Mas é melhor a gente entreter ele com essas outras coisas do que com o eletrônico, né? Você pode pegar o pregador de roupa, o prendedor de roupa e pintar ele com tinta guache. Aí você pode deixar a própria criança pintar, deixa secar. No dia seguinte você pede para que você pode fazer uma cartolina e pintar cada lado da cartolina de uma cor. E aí você vai pedir para que ela coloque o prendedor de roupa, os vermelhos, ela vai prender na parte da cartolina que está vermelho, os verdes na parte da cartolina que está verde, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Giz de cera é maravilhoso para criança pequena, mas ele vai pôr na boca. Mas aí tem aqueles, né, da marca adequada, que não é tóxico, que não tem problema se ela pôr na boca. Mas você pode pôr um tapetinho ali na cozinha, enquanto você faz comida, ela tá ali naquele tapetinho brincando sobre o teu olhar, para que ela não corra o risco de colocar na boca. E tem também no mercado o gizão de cera, que é um giz de cera que ele é bem mais grosso, e aí a criança não leva a boca, né? Vou colocar aqui também para vocês verem essa ilustração, tá bom? Pintura, de um modo geral, é muito legal. Então, você já pode começar, nossa, mas meu filho só tem 2 anos de idade, eu posso começar a ensinar formas geométricas? Pode. Então, você, por exemplo, uma por vez, tá? E fica bastante tempo trabalhando aquela forma geométrica até apresentar a segunda. Mas você pode, por exemplo, fazer círculos e pedir para que ele pinte dentro do círculo, ou para que ele cole pedacinhos de papel dentro do círculo, né? Muito bacana. Pintar, colorir, para criança pequena é bastante legal. Se tiver calor, água, lógico, gente, é claro, sempre sobre o teu olhar, né? Você precisa estar olhando. Então, vamos deixar a nossa criança brincando com água sozinha, porque uma profundidade muito pequena de água já pode correr risco de afogamento. Então, a gente não pode deixar sozinho. Mas você pode trabalhar também com livros de histórias infantis, e aí é bacana, assim, deixa a tua criança manusear. Qual que é o problema da leitura na educação infantil, nas criancinhas muito pequenininhas? É que o pai, assim, a criança vai pegar, vai amassar a folha, vai rasgar a folha, riscou todo o livro. E aí o livro vira uma coisa chata, a criança tem até medo dele, né? Virou uma coisa chata. Então, compra aqueles livros emborrachados, deixa a tua criança manusear. Isso é bem bacana também, gera um aprendizado incrível. Então, eu tô colocando aí para vocês algumas ilustrações para vocês irem conseguindo visualizar essas atividades que eu falei, tá? Inclusive, tô colocando até mais ilustrações que eu nem falei, mas só pela ilustração você vai entender a atividade e vai conseguir desenvolver aí com a tua criança. Uma coisa bem bacana também de fazer, assim,
você trabalhar com carimbo. Carimbo de mão, carimbo de pezinho, carimbo de dedinho e carimbo de coisas também, até de legumes. Dá para fazer carimbo de legumes que fica muito legal. O carimbo do quiabo, por exemplo, dá uma flor perfeita, né? Fica bem bacana de fazer. Outra coisa que é muito bacana para criança pequenininha é massinha de modelar. Né? Massinha de modelar é muito legal. Você pode fazer caseira e não é slime, aquele slime que tem aqueles componentes químicos que não são tão bacanas. Tem o slime que dá para fazer sem componente químico, mas para criança pequenininha não precisa fazer slime, é a massinha caseira mesmo. A massinha caseira, eu vou pôr a receita aqui para vocês, tá? Mas é muito simples, o ingrediente que você tem em casa. Ah, mas eu não tenho anilina, não tenho a tinta. Você pode fazer com cenoura, você pode fazer com beterraba, você pode fazer com gelatina, com suco em pó, né? Dá para colorir a tua massinha sem anilina, tá? Elementos da natureza, a pétala da flor, pedrinhas, né? Mesmo terra. Ah, mamãe, deixa teu filho mexer com essas coisas, aumenta a imunidade. É importante para ele manusear, pegar, sentir texturas diferentes. Isso é muito importante. Caixinha musical, né? Musiquinha, coreografia. Então, olha aí, você pode usar o eletrônico dessa forma. Coloca a musiquinha para ele escutar, ele não precisa estar olhando, mas ele vai escutar a musiquinha. Você vai treinar com ele a coreografia, né? Ele vai dançar. Então, também é legal de fazer fantoche, dedoche, tudo isso distrai demais a criança. E assim, tudo isso que eu tô falando é você deixar a criança brincar com aquilo. Não precisa necessariamente ser você fazendo para ela. Mas você tá ali fazendo um almoço, você tá ali passando uma roupa, lavando uma roupa, varrendo o chão e a criança tá ali, né, sob o teu olhar, no teu campo de visão e trabalhando com tudo isso, né? Trabalhando com tudo isso, aprendendo, enriquecendo a imaginação dela, enriquecendo vocabulário, enriquecendo concentração, né? Para as crianças menorzinhas, tem alguns quebra-cabeças que as peças são maiores e menos quantidade, né? Então, 4, 5, 6 peças no máximo que formam um desenho e são peças grandes para ela tentar ali formar o desenho, encaixar, também é muito legal. Bambolê, criança pequena adora bambolê. Todo tipo de... que você pode fazer caseiro também. Agora me fugiu o nome, mas brinquedos que você pendura, né? E a criança vai tentar pegar. Bexiga é bem legal também de trabalhar, né? Trabalha, de repente a criança correr atrás. Corrida de obstáculos, a criança passar por cima, passar por baixo, passar pelo lado, trabalhar a lateralidade, vamos aprender a dar uma cambalhota, vamos aprender a saltar para frente, agora vamos aprender a saltar para o lado, né? Tudo isso pode ser trabalhado até 5 anos de idade, né? E eu tô tentando aqui separar na minha cabeça as ideias para os pequenininhos, né? De 3 para baixo, mas são ideias que você pode trabalhar até 5 anos, e aí se o seu já tem 4, 5 anos, você pode, né, aumentar isso, trabalhar com grãos, você pode fazer dobradura, você pode fazer colagem, recortar. Então você faz linhas pontilhadas, ele tem que recortar. É muito importante a criança aprender a usar a tesoura, é óbvio, você vai dar para ela aquela sem ponta, mas ela aprender a usar a tesoura é muito bacana. Enfim, aí se a gente for falar de 5, 6 anos, tem uma infinidade de atividades que você pode fazer em casa com material muito simples, que vai divertir o teu filho, vai tirar ele do eletrônico e melhor, ele vai fazer essa brincadeira aprendendo. São brincadeiras que estimulam conceitos, que estimulam áreas da aprendizagem que são muito importantes. Então ele vai brincar aprendendo e não vai estar viciado em eletrônico, né? E vai sim gastar ali um tempo, gastar energia com essas atividades vai ser muito bom, é extremamente enriquecedor. Então vou colocar aqui para vocês algumas ilustrações, né, a mais agora. Você vai pausando, vai printando a tela e deixa aí guardadinho uma cartela de opções, né? Vai sorteando uma por dia, 2 por dia para fazer com teu filho.
E é muito importante assim, também é legal você trabalhar aquela atividade. Não dá, faz e acabou, pronto, vamos recolher, vamos guardar. Mas você trabalhar, mas que cor que é essa? Mas qual é esse tamanho? Qual é essa forma? Que textura que você sentiu? Tem cheiro, né? Você gostou dessa brincadeira? O que você aprendeu com ela? Trabalhar, né? Ir desenvolvendo e desdobrando cada uma das atividades. Não faça com pressa. Né? Deixa a tua criança explorar primeiro, deixa ela fazer do jeito dela, depois você faz orientado, e aí com certeza isso vai render boas horas de brincadeira e aprendizagem aí na tua casa para os teus pequenos, certo? Se ficou alguma dúvida, pode mandar pergunta, vou ter prazer em responder, tá bom? Me siga lá no Instagram, @mamampmg. Se você gostou desse vídeo, curte, envia para algum pai, para alguma mãe. Se foi produtivo para você, compartilha com algum papai, com alguma mamãe. Tá bom? Eu vou deixar agora aqui mais algumas ilustrações de atividades para vocês terem como exemplo, como modelo. Vai printando a tela, vai brincando com a tua criança. Se você puder, me manda foto. Eu vou ficar muito feliz de ver você colocando essas atividades em prática aí na tua casa, tá bom? Deus abençoe a tua casa. Vamos junto comigo. Vamos ser pais melhores para termos filhos melhores.